A gente segue com destaque de Brasília e voltamos a falar da proposta que criminaliza o porte e a posse de qualquer droga em qualquer quantidade no país, que passou no Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados. Agora, para a gente saber como será essa discussão ou quais serão as expectativas para essa votação em meio aos deputados, a gente vai ouvir os nossos analistas. Amanda, a PEC foi apresentada por Pacheco, presidente da Casa, presidente do Senado, e teve uma defesa muito abrangente, muito enfática dos senadores em resposta ao julgamento que segue no STF, mas já aponta para um entendimento contrário ao dos senadores por parte dos ministros. O que você espera em relação a essa discussão na Câmara dos Deputados? Essa PEC deve ter uma tramitação na Câmara dos Deputados, uma aprovação também tranquila, né? Não tem nada que nos leve a imaginar que seja diferente do que aconteceu no Senado. Agora, algumas coisas que chamaram a atenção ontem no Senado. Primeiro, todos os partidos orientaram a favor da aprovação da medida, com exceção do PT. E quando eu falo todos os partidos, eu incluo nessa baila partidos de esquerda que sempre votam junto com o PT, como, por exemplo, PSB e PDT. Outra coisa, o número elevado de ausências. 20 senadores estiveram ausentes da segunda votação, né? Foi uma votação em 2 turnos. No primeiro turno, 19 ausentes, no segundo turno, 20 ausentes. O relator, que é o senador Efraim Filho, imaginava uma aprovação com 60 votos a favor. Foi um placar um pouco menos elástico. 52 e depois 53 votos no segundo turno. Uma PEC precisa de 49 votos para passar. Ou seja, ficou aquele entendimento mesmo, permaneceu de deixar ainda mais dura, mais rígida a legislação. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu na prática? A lei que valia para usuários e traficantes de drogas continua exatamente a mesma, só que agora ela foi inserida na Constituição. Ela não resolve o principal problema. Jacques Wagner, líder do governo, falou ontem no plenário do Senado. Ele falou assim, o que essa medida faz para resolver o problema das drogas efetivamente? E a resposta é absolutamente nada. O usuário continua sendo punido com medidas socioeducativas, de saúde e penas administrativas, e o traficante vai para a cadeia. Agora, tem uma emenda do senador Rogério Marinho que é preocupante, que é quem define, faz essa distinção entre usuário e traficante, é a autoridade policial. Ou seja, a principal reclamação, o que o Legislativo fez? Ele não terminou, não acabou com a insegurança jurídica. Qual é? Distinguir claramente com critérios objetivos, concretos, quem é usuário de quem é traficante. Como é que você vai saber qual é a quantidade que determina se uma pessoa é usuário e traficante? E que outros indícios pode haver? Por exemplo, a pessoa está com uma contabilidade, está com uma balancinha para droga. Isso, obviamente, indica que ela é um traficante mesmo que esteja com uma pequena quantidade. Não avançou-se em determinar quais são esses critérios. Quem vai fazer isso será o Supremo Tribunal Federal. Você tem uma decisão em sentidos contrários, né? O Supremo não acabou de julgar, mas tudo indica que vai liberar, que vai descriminalizar as drogas e inserir critérios mais objetivos de quantidade, possivelmente outras medidas. E o Legislativo, ele lavou as mãos. Ele decidiu passar uma medida mais dura, que é popular, que está dentro daquele punitivismo, né? Daquelas medidas populistas, punitivistas, mas passa longe de resolver o problema das drogas. A PEC, a aprovação da PEC, ela já ajuda bastante. A medida que faz com que todo o porte de drogas, seja na condição de tráfico, seja na condição de usuário, ele seja criminalizado. Por quê? Porque o usuário ele vai comprar drogas do traficante, da mesma forma estimulando o desenvolvimento do tráfico de drogas. E não se pode, especialmente no momento onde o Brasil vive uma crise de segurança pública, dar mais esse fôlego ao tráfico de drogas, que se encontra cada vez mais organizado, estruturado e ganhando muito dinheiro no país. Naturalmente, a regulamentação disso não vai ser feita numa PEC. A regulamentação disso tem que ser feita por lei ordinária, estabelecendo outros critérios, diferenciando naturalmente, como o próprio relator da matéria, o senador Efraim, colocou muito claramente. Isso vai ser discutido depois, num outro momento, diferenciando o usuário de traficante. Mas agora, na Constituição, fica inserido de forma clara: o porte de drogas é crime e isso tem que ser coibido pela estrutura do poder público. Eu vejo um grande avanço nesse sentido.